Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais uma edição do Esportes na TV. Bom, seguindo com a atualização de notícias na última semana aqui do esporte aqui do Rio Grande do Sul, como todos sabem, né, agora está acontecendo o Gauchão Feminino de futebol. Então, nessa primeira fase, agora as nossas meninas do Brasil estão jogando pontos corridos, né? Lembrando que as duas equipes melhor ranqueadas no futebol brasileiro, no geral, não disputam a primeira fase do Gauchão. Então, o Internacional e Grêmio, que são terceiro e décimo colocados, respectivamente, no cenário brasileiro, eles acabam não disputando a primeira fase, né? Então, o Brasil disputa a primeira fase com alguns outros times, né? Junto com o Brasil são 8. As meninas, elas venceram as duas últimas partidas contra o Guarani de Bagé, fora de casa por incríveis 7-0, e o Sport Convida em casa, nas Castanheiras, por 6-0. Agora, nesse último final de semana, o Brasil enfrentou a equipe do Juventude, que é a líder da competição, né? E acabou sendo derrotada em casa por 3-0. Mas mesmo assim, a equipe feminina continua na zona de classificação para a próxima fase e ainda tem um jogo a menos, ou seja, se vencer o próximo jogo, pode encaminhar com tranquilidade a classificação. O Brasil que enfrenta o Elite quinta-feira, às 3 da tarde, aqui no Estádio das Castanheiras, e na última rodada enfrenta, agora não me recordo o nome do time, mas enfim. Então tem mais 2 rodadas o Brasil para fazer. Vencendo o próximo jogo contra o Elite, que é o adversário direto, já praticamente encaminha a classificação para a próxima fase. Lembrando que quem venceu o Campeonato Gaúcho, se não estiver classificado em nenhuma outra competição brasileira, né, nacional, garante vaga à Série A3, que é o equivalente à terceira divisão brasileira. Bom, boa sorte então para as meninas nesses 2 próximos confrontos e que a classificação para a próxima fase vem até para trazer também a dupla Grenal para jogar aqui nas Castanheiras e atrair mais a mídia também. Bom, subindo um pouquinho... e vale ressaltar também que agora começou o período de testes, né, algumas competições também do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20 do Brasil. Tá? Eles estão disputando alguns amistosos, até o Brasil fez agora recentemente amistosos contra o Caxias, né, e não sei o resultado porque não consegui achar em nenhum lugar o quanto foi o jogo, né. Mas se não me engano o Brasil venceu as 2 partidas, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Bom, seguindo um pouco mais adiante, falando dos outros times aqui do Rio Grande do Sul, o Juventude empatou o último jogo contra a Chapecoense em casa em 0-0, porém vem muito bem na Série B, vem brigando pelo G4, inclusive está na 4ª posição nesse momento do campeonato, e se hoje acabasse a Série B, o Juventude estaria de volta à Série A. O Juventude que desde a chegada do Thiago Carpini faz uma bela campanha de recuperação, né? Venceu o último jogo fora de casa contra o Mirassol e acabou empatando agora em casa com a Chapecoense, que também vem em franca ascensão. Então, muitos consideraram aqui um pouco, né, um tropeço, não deixa de ter sido um tropeço, mas não é nada muito fora da curva, porque a Chapecoense também vem se reabilitando depois de começar um campeonato muito abaixo, né? Já na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga acabou eliminado na primeira fase, né, o Ipiranga de Erechim. Já o São José se classificou para a próxima fase e está agora na disputa para conseguir um tão sonhado acesso pela primeira vez na sua história à Série B do Campeonato Brasileiro. O São José que está no grupo com o Brusque, o Paysandu, se não me engano, e o Botafogo, e tenta então a classificação para a Série B. Lembrando que agora se classificaram 8 na primeira chave e são divididos agora em 2 grupos de 4 e os 2 primeiros de cada grupo avançam para a Série B e depois vai para as semifinais e aí vai ser decidido quem vai ser o campeão. Né, o São José que perdeu o primeiro jogo em casa para o Brusque por 2-1, até um pênalti polêmico, né, e busca agora a reabilitação fora de casa. Já a dupla Grenal o Grêmio vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Vem no terceiro lugar, venceu agora no último jogo o Cuiabá por 2-0, gols do Soares, né? E vem mantendo um Campeonato Brasileiro bastante sólido. Acabou eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo, né? Não conseguiu reverter o resultado
que havia perdido aqui de 2-0, perdeu no Rio de Janeiro novamente por 1-0 e não conseguiu avançar para a final da Copa do Brasil. Mas, em contrapartida, faz um Campeonato Brasileiro acima do esperado, né, para um time que veio de um rebaixamento recente, né, e faz um ótimo Campeonato Brasileiro. Já o Internacional faz uma ótima Libertadores, né, passou pelo Bolívar com 2 vitórias, uma vitória de 1-0 lá em La Paz, na altitude, e uma vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 2-0, gols do Ener Valencia, os 2 gols, e fez uma partida bastante tranquila, bastante segura, e está na semifinal da Libertadores. Enfrenta agora o Fluminense, primeiro jogo no Rio de Janeiro, e o segundo jogo já é no dia 4 de outubro, aqui no Beira-Rio. Lembrando que se ele for para a final, ele volta ao Rio de Janeiro, aí no dia 4 de novembro. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Inter não vem bem. Já são 10 partidas sem vitória, até o momento, e vem de 2 empates por 0-0. Um empate até relativamente bom, porque empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro por 0-0, e um empate com um certo ponto amargo contra o Goiás, com alguns lances polêmicos, inclusive um pênalti contestado que não foi marcado em cima do Ener Valencia, ainda no primeiro tempo, mas um empate em 0-0 contra o Goiás em Goiânia. O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira contra o São Paulo. São Paulo possivelmente venha com um time misto, pois está na final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O Botafogo, para surpresa de muitos, perdeu a primeira em casa, nessa última rodada. Perdeu pro seu rival, o Flamengo, por 2-1. Marlon Freitas contra e Bruno Henrique fizeram os gols do Flamengo. Bom, o Botafogo ainda segue líder disparado da competição, porém, perdeu a primeira e nunca é legal perder ainda para um rival em casa. Agora, então, descendo para o destaque do final de semana, para o tão sonhado acesso do Ser Caxias. O Caxias, que vinha há 8 anos na Série D, não conseguia sair da Série D, vinha batendo na trave ao longo dos anos. Nos últimos 3 anos chegou 2 vezes na fase decisiva e acabou caindo na última fase, né, perdendo as 2 para os times de Natal, né, o ABC e o América, respectivamente. E agora enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Caxias, que então eliminou a Inter de Limeira nas oitavas, na 16ª avos de finais. Nas oitavas eliminou o Ceilândia e agora nas quartas eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, um feito histórico do Caxias. Tem o Heron como principal jogador da equipe e o Gerson Guzmão, que chegou em meio à Série D, que recuperou a confiança da equipe e trouxe o Caxias, então, para a disputa novamente da Série D e conseguindo, então, o sonhado acesso. Então, o primeiro jogo aqui do Caxias contra a Portuguesa foi 1-1, gol do Heron para o Caxias de pênalti. E lá no Rio de Janeiro, o Caxias venceu com gol aos 42 do segundo tempo, novamente do Heron, que o Heron se tornou agora o maior artilheiro de uma edição da Série D com 14 gols. Não tem mais como ele ser alcançado por nenhum outro jogador, porque o Marcelo Toscano, que vinha logo atrás com 13 gols, vinha empatado, na verdade, com o Heron até esse último jogo, ele atuava pela Portuguesa. E como a Portuguesa foi eliminada, ele não tem mais nenhum jogo para disputar, então ele não tem mais como ultrapassar o Heron. O Heron, então, que se torna o maior artilheiro de uma edição de Série D com 14 gols e pode aumentar ainda essa média, já que agora o Caxias está classificado para a semifinal. Enfrenta nessa quinta-feira o Ferroviário do Ceará e no domingo o jogo de volta lá no Ceará. O primeiro jogo é quinta-feira aqui no Centenário e o jogo de volta no domingo. Vamos ficar então um pouco com as imagens então da festa da torcida Grená em Caxias e o nosso parabéns para a torcida Grená.
Segura aqui. A catedral virou centenário! Porra do caralho! A catedral virou centenário! O sentimento! Caxias, o sentimento que faz amar.
Bom, aí como viram, né, festa incrível lá na Praça Dante, no estádio do Caxias e tudo mais, o Caxias que percorreu muito. Lembrando que esse é o primeiro acesso da equipe Grenat em nível nacional, no campo. O Caxias que já havia caído em algumas outras eventualidades, mas aí sempre com algum novo regulamento, que teve aqueles campeonatos meio confusos na década de 80, 90, o Caxias acabou beneficiado em alguns deles e voltava para a Série B. Dessa vez o Caxias conseguiu então o seu primeiro acesso no nível nacional dentro do campo. O Caxias que bateu na trave também contra o Figueirense nos anos 2000, conseguiu subir contra o CRB, vários outros times aí, e agora então consegue esse acesso à Série C. E agora luta então pelo seu primeiro título a nível nacional. Então boa sorte ao Caxias e parabéns aos torcedores grenás. Certo? Então essa é a nossa atualização de notícias aqui do esporte do Rio Grande do Sul. Espero que tenham gostado. Se quer rever algum vídeo, outra notícia de algum que tenha ficado para trás, pode vir no meu canal no YouTube Futinager ou no canal da TV Cidade também no YouTube, que é o mesmo nome, TV Cidade. Certo? Se gostou, se quiser apoiar também, estamos à disposição. Certo? Muito obrigado, um abraço a todos e até mais. Valeu!